Fala Brasil! Fala minha potência! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Visão Empreendedora. E olha, hoje tá muito especial, tá? Hoje a conversa aqui vai ser muito boa. Vai ser um assunto que eu acredito que vai despertar em você muita curiosidade, tá? Então eu já recomendo você compartilhar esse link. Compartilha aí, joga no grupo da família, joga no grupo da faculdade, joga no grupo da academia. Eu levanto uma bandeira que na internet tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. Por que as pessoas só divulgam o que não é bom, o que não presta, o que deu errado? Por que a gente não promover aquilo que dá certo, aquilo que é bom, aquelas iniciativas que salvaram escolas, que salvaram pessoas? Por que a gente não compartilhar isso? Então, faz esse papel aí agora, compartilha. E se é a primeira vez que você está aqui no Visão Empreendedora, clica no link aí, ó, se inscrever, porque toda vez que eu lançar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a saber. O YouTube vai te informar imediato. E é lógico, você não vai ficar de fora, você não vai perder essa grande oportunidade. Nós estamos aqui hoje com o professor Claudenir Machado, ele é superintendente da CETEB. Então, é algo assim que eu estou realmente muito feliz, porque é uma instituição que é uma associação, na verdade, que tem uma história muito linda, uma história de superação, que é lógico, eu já fui dando spoiler aqui, mas vocês vão ouvir diretamente aqui do professor Claudenir, e eu tenho certeza que vai tirar insights, motivação, inspiração para você, e você vai entender também como isso, de um modo geral, toda essa história pode contribuir aí na tua empresa, no teu negócio e de um modo geral, na nossa comunidade, porque essa é uma das propostas do podcast Visão Empreendedora. Professor, muito obrigado por ter aceitado o convite, principalmente agora que a gente está vivendo um momento que a gente vai falar aí sobre o projeto Fora da Bahia, tanta coisa, então tem muita coisa boa para a gente conversar aqui. Eu sei da sua agenda que está bastante corrida e o senhor reservar um tempo, um espaço para estar aqui conversando com a gente, com os empresários, os empreendedores, e para mim isso é de um motivo assim que me honra muito. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigado, Cleison. Eu que agradeço, né, participar desse podcast, Visão Empreendedora. É Isso, fantástico. Eu acho que você traz aí para a comunidade, não só empreendedora, verdade. né, mas para a sociedade, Despertar no estudantes, jovem. despertar nos jovens. Exatamente esse que é um segmento que eu digo muito, costumo dizer que empreendedor é um estado de espírito, né? Não é Verdade. só Boa essa. É um estado de colocado, espírito. às vezes as pessoas associam muito ao negócio ali. Sim. Sim, tudo bem, mas é empreender a própria vida. Eu acho que isso é fantástico. Eu vou pegar um gancho na sua fala e vou ampliar isso para o pessoal que está nos ouvindo. Quando eu falo podcast Visão Empreendedora, o pessoal sempre enxerga empresa. E empreendedorismo não tem a ver apenas com empresa. E tá agendado para esse ano ainda, a gente vai trazer aqui Irmã Rosa. E aí eu sei que muita gente vai falar, o que é que a Irmã Rosa tem a ver com empreendedorismo? Eu vou dizer tudo. Verdade, verdade. E eu trago a questão do empreendedor social, né? O empreendedor Isso. da vida, o empreendedor, né? A Essa gente vai falar sobre questão empreendedorismo no terceiro do setor. terceiro setor. Vamos lá. Entendeu? Então essa é a pegada e eu acho isso muito importante, porque a gente amplia, a gente não fica com aquela visão nichada ali apenas, e principalmente eu quero muito que os jovens, hoje a nossa audiência é mais empresários, empreendedores, mas eu quero muito que os jovens, até que estão nas faculdades, nas escolas, nos colégios, comecem a assistir, comecem a participar do podcast Visão Empreendedora, porque é mais uma opção. Porque senão você entra numa escola, numa faculdade, você só pensa ali em ser funcionário de uma empresa, ou ser advogado, ou ser médico, e você precisa ampliar um pouco mais esse campo de visão. E essas conversas aqui, cara, elas são muito ricas, porque amplia justamente isso, esse campo de visão, e esse episódio de hoje é um pouco disso, né? Empreendedorismo no terceiro setor. Eu queria, só para contextualizar aí o pessoal aterrissar, porque hoje o negócio aqui vai decolar,
Conta um pouquinho tua história, do tipo, quando criança, o sonho era ser jogador de futebol, era ser cantor, era ser médico, era ser professor. Lá atrás, primeiro projeto de futuro, qual foi? Olha, o meu projeto, o primeiro projeto de futuro foi de engenheiro agrônomo. Boa. Né? Agronomia. Agronomia. Porque eu sou da roça. Uhum. Né? Nasci praticamente, eu sou de Rui Barbosa. Rui Barbosa. E meu pai era lavrador, né? Tá ali uma terra. O contexto, né? Do contexto ali de terra, e nas férias nós íamos era trabalhar com ele, né? E aí vinha aquela questão, mas eu passei por algumas questões na minha infância que eu costumo trazer hoje e ensino para os meus meninos. Eu sou de uma família de 6 irmãos e eu digo que eu era o mais tímido. Naquela época parecia timidez, mas eu acredito que ali eu já tinha uma questão que hoje eu digo sem nenhuma sombra de dúvida que tem alguma patologia, ainda não fiz isso efetivamente, de uma espécie de um TDAH. Sim. A memória, assim, muito, muito curta. E isso começou, eu perdi ano na escola. Sua história está parecida com a minha. Eu perdi ano na escola e meu pai, Bonito apesar de isso. não ter a lição, não ter o Sim. estudo formal, mas ele fazia questão disso. E aí eu comecei a ficar para trás um pouco, os meninos avançando e aquela questão. E aí vem uma coisa hoje que eu trago comigo, Cleice, que é vulnerabilidade é potência. Vulnerabilidade é potência. A partir do momento que você reconhece. Caraca, muito bom. Então, pode continuar, eu vou anotar isso. Você fica com aquilo ali, né? Considerando o coitadinho, considerando que não vai dar, aí não vai dar mesmo. Vulnerabilidade é potência. E no momento em que eu percebi que a saída era buscar estratégias, sim, eu acho que ali começou a minha vida ter a essas deslanchar. mudanças, e aí você criar um propósito verdadeiramente, que a agronomia era só uma coisa porque estava ligado à roça. Aí meu pai nos levou para Salvador e eu disse, mesmo com essa dificuldade da aprendizagem, da memorização com dificuldade, eu digo, eu preciso estabelecer algumas ações e a partir daí caminhar. E depois eu me identifiquei com a carreira de professor. Não é pauta hoje, mas eu vou fazer só um parêntese porque o senhor me deixou curioso. E me corrija se eu estiver errado, que a sua experiência é muito maior e o seu conhecimento também. Eu sou aqui o leigo, na verdade, da história. Mas quando você estava contando da sua história, da questão do TDAH e tal, eu me via muito nisso, eu me vejo muito nisso hoje, até com filhos e tal. Eu comecei a ver se minha filha... Quando eu vejo que eu seria diagnosticado. Quando eu analiso, eu falo, sou eu nessa parada aí. E aí eu fiquei, quando você colocou aí agora, eu fiquei pensando, para mim foi melhor eu não ter sido rotulado. Porque quando você trouxe essa questão aqui de vulnerabilidade é potência, quando você identifica isso, me corrija se eu estiver errado, mas uma preocupação que eu tenho muito grande hoje é que as pessoas elas estão se vitimizando, eu sou assim, isso está virando identidade dela. E aí faz ela perder um potencial absurdo. A partir do momento que reconhece, tá na linha. A partir do e eu falo isso porque o senhor trabalha diretamente com jovens e tal, hoje, então eu imagino o trabalho que tem. Hoje, na escola, nós tratamos muitos estudantes deficientes e o que a gente traz é isso. Sim. É para que se reconheça naquela deficiência e a partir daí, isso é o que acontece com a Paralimpíadas, é o nosso grande exemplo, né? E ali é um momento em que diz, não, eu não sou o coitadinho. E aí vai para a diferença, vai para o propósito e aí caminha, começa a estabelecer planos e metas. Então, hoje na escola, eu vejo muito isso aí e a gente tenta desmistificar isso aí. Sim. É por isso que a escola hoje, a questão da inclusão,
na escola pública, na escola particular, sem aquelas escolas específicas para essa ou para aquela síndrome, mas a escola Sim, como um todo, isso está trazendo um ganho muito significativo para essas pessoas. Quer perfeito. dizer, as diferenças existem. Mas elas Existe, é é para crescer, importante que sim. aconteça nas diferenças. Não tem essa igualdade, tem a equidade. E a partir daí Perfeito. você avança. E eu acredito que eu hoje tenho as minhas estratégias de estabelecer, de Eu memorizar. conheço Trabalho bem. com estudante, de vez em quando eu erro o nome de um ou de outro, mas aí eu trago, faço ali, anoto, faço minhas anotações. E olha, eu sou entrevistador da seleção do pessoal, do CETEB, do Projeto Somar, eu que faço as Aham. últimas entrevistas e eu procuro fazer uma estratégia para não esquecer o nome, porque o nome é uma coisa muito É, fantástica na fantástico. relação. Na Né? relação. Tem um Eu autor que diz: você se dirigir a uma pessoa falando o nome dela é como se fosse uma Cara, é melodia para melodia, aquela melodia, pessoa. Né? melodia. Eu Então, isso falo faz isso, parte das eu falo, relações. eu dou treinamento de vendas, né? E Então, você, treinamento de vendas, cara, é erro básico, básico você esqueceu o você nome. esquecer o nome. É, É erro verdade. básico. Rapaz, muito vendedor não vende mais e não cria conexão, não fideliza com o cliente por uma bobagem. Só ele não falar o nome do cliente. É diferente de você falar assim, aqui o seu copo d'água. Professor Claudemir, sua água. Muda tudo. Cara, eu tô te atendendo. Isso eu tô falando no comércio, em qualquer lugar, qualquer vendedor. Pega isso aqui, porque tem muito empreendedor ouvindo isso aqui. Ó. Você falar o nome do cliente 3, 4 vezes, no final da venda, o cara é teu melhor amigo, é best friend, velho. O nome Verdade. tem esse Tem poder. esse poder. Isso aí a psicologia explica, Verdade. sabe? Tem esse poder de proximidade. Então, é um exercício pra gente, porque também não é fácil quando a gente se conecta Ah, com muita gente, a gente lembrar o nome de todo mundo. E eu falo isso também, eu tenho TDAH, dislexia. Poxa, eu encontrar a pessoa dentro do contexto dela, eu consigo associar melhor o nome. Exemplo, um amigo do futebol, eu encontro ele lá, eu lembro. Mas se eu encontrar ele no shopping, ou encontrar ele numa outra cidade, no aeroporto, eu vai vir aquele negócio e eu não vou lembrar o nome. Eu tenho essa não, eu não dificuldade, lembro. sabe? Não lembro. Mas é imprescindível que a gente As treine estratégias. isso. Aí Estratégia. treina, faz as estratégias e eu caminho Excelente. nessa linha. Professor, eu queria que a gente começasse falando um pouco sobre a questão da escola técnica e da associação, na verdade, do CETEB, porque eu queria que as pessoas que estão nos ouvindo agora, que nos acompanhassem, conhecessem um pouco da tua história e da trajetória, porque eu quero chegar num assunto que é mais atual, mas nada que acontece hoje É, não, não começou a dar sinais lá atrás, lá né? atrás, lá atrás. Olha, a questão da escola técnica Áureo Filho, né? Uma grande Uhum. história. Hoje está completando aí. eh, a escola técnica Áureo Filho, quando eu vim para a Feira de Santana, eu vim trabalhar lá. Né? Eu fui concursado pelo Estado, Sim, né, em 1980. Então, no ano que eu nasci. Olha a 1980. responsabilidade minha com quem eu estou entrevistando, viu? 1980, nós fomos, eu concluí a universidade em Salvador, né, como professor, que me orgulha muito ser professor, né? Aí da Então agronomia aquele foi para aluno. professor, Isso, aquela E visão aquele aluno que perdia lá, que tinha que uma perdia lá, dificuldade lá, se tornou vira professor. professor, A favela venceu. vira professor, né? E então, aí nós viemos, eu fui concursado após a universidade, né? E vim a vaga era para a Feira de Santana, e para exatamente começar a Escola Técnica Áureo Filho, que estava Entendi. recém-inaugurada lá na Uhum. Santa Mônica. Então ali nós começamos a área técnica, cursos técnicos e etc. E ali nós caminhamos e aquela euforia, né? Novo, aí vem casamento, né? Professora Lúcia, que me acompanha até hoje, né? Então, aí vou fazer um Aham. parêntese aí, porque nós namorávamos em Salvador, da mesma escola, né? Na universidade, que era a UNEB na época, não se chamava UNEB.
E aí a mãe dela, não, vocês vão, ela também passou no concurso em feira. Aham. Vocês vão para Salvador? Vamos morar em feira? Não, peraí, namorado com quem? Vai morar lá onde? Eu disse, não, nós vamos alugar uma casa, vamos morar. Ela disse, não, aí tem que casar. Vocês estão namorando, que história é essa? Não é 2024 não, pai. Tem que casar. Aí vai lá sozinho, não vai. Aí tá bom, dona Ramona, não tem problema, marca aí a data. Aí marcou a data e casamos, né? Vocês em dois 79. passaram para vir para cá. Em Que coisa 79 o bonita. concurso, e a gente estudava junto, 79 casamos, aí 80 o mesmo concurso e até hoje estamos juntos. Que Aí bênção. são 45 anos, 44, 44. 44 anos. Mas eu casei em 79, então são 45. 45. Porque 79 para vir para cá em 80. Né? Então, 45 anos, né? E aí começamos na escola técnica, e aí foi uma escola de referência, sempre foi como uma escola pública. Muita gente eu gostaria aqui de saudar, né, nesses 44 anos, os alunos que por ali Verdade. passaram. Inclusive o nosso candidato a prefeito aí, Zé Neto, né? Foi Sim, aluno nosso. Foi aluno. Né? Na verdade, é muito comum, e eu vou pegar só um corte aqui rápido para falar, você que passou pela escola técnica, deixar uma mensagem aí nos comentários desse vídeo. Sabe? Muita gente. Que é muita gente. É muito comum. Na Muita história, todo mundo está falando, quando eu estava na escola técnica, quando eu estava na escola técnica. Hoje tem muitos grupos e assim, muito, muito bom, muito legal. Então, a professora Lúcia, né, sempre comigo, né? E aí viemos nessa trajetória. Só que aquela questão que você tem, né, de educação, de não ficar só em um lugar, só trabalhar em um lugar. E aí, logo em 81, eu fiz um concurso para o Senai e passei no Senai. Sim. Então, eu fui nesse paralelo aí, escola técnica e Senai. Senai. E a escola técnica com essa referência, né, e muitos professores assim, exemplares, o alunado engajado, ainda como escola pública mesmo. Então, quando a gente se aproxima de 96, 97, o governo do estado toma uma decisão de acabar a escola técnica a nível de encerrar a escola técnica Áureo Filho e desenvolver só ensino médio. A primeira percepção foi de fazer um grande movimento e não deixar isso acontecer. Sim. Mas aí vem a estratégia, né? Vem a questão. Às vezes não é brigar com o sistema, às vezes exatamente. a estratégia para você contornar a situação. É o que o Rio faz, né? Excelente. Então, olha, o que é que nós vamos fazer? Eu aí já estava na direção da escola. Então, reunimos a comunidade, né? Para buscar uma alternativa. Né? A primeira vontade, vamos fazer um movimento, vamos fazer isso. Não, porque tem a parte emocional ali também, né? Então, preciso dar uma... Só que você precisa esfriar. E tal, vamos lá. Isso. E aí chamamos, e na época 30 instituições, dentre elas o pessoal do Centro das Indústrias, que a gente tinha uma boa relação. Saudar aqui o João Batista Ferreira, o grande líder dessa cidade, que está sempre aí nesse movimento, Alfredo Falcão, Mário César, Zocatelli, e aí as pessoas foram chegando, Edson Nogueira, Wilson Prado, essas pessoas foram chegando e se incorporando aquilo. Eu disse, não, é um bom movimento, vamos apoiar. Né? Eric da M. Almeida, Daniel da CSO, né? Aí a irmã Rosa chegou. Que bom também, esses apoios, né? Esses apoios, irmã Rosa, né? Aí o lado do irmão velho, quer dizer, não veio só a empresa por conta de uma escola técnica que estava fechando, vem a comunidade como um todo. E aí o que é que nós vamos fazer? Vamos criar uma associação. Aí surge o terceiro setor. Porque o terceiro setor é aquilo que a gente percebe. Olha, se não tinha escola privada técnica. Sim. Tinha uma escola pública que já não queria mais. Você tem que entrar nessa via aí. Dizer, não, então nós vamos montar uma instituição e vamos solicitar do governo. Isso era muito inovador na época, era uma coisa... Imagino isso. Né? Hoje ainda é de pensar inovador, imagina isso lá atrás. Então, vamos solicitar, está todo mundo interessado que essa escola técnica continue? Quer. Então, vamos solicitar do governo que a gente administre ela? Vamos. Vocês apoiam? Apoiam. Tá bom, então eu vou ser o gestor do processo, nós vamos criar, e vocês dão suporte em termos de conselho, de assembleia, etc. E já são 26 anos. Nessa linha, 26 anos. Tinha 17 anos praticamente, porque de escola, 80, exato, né, de escola, 17, aí já tinha ali, então, rapaz, então, já botou 10 anos em cima praticamente. Exatamente. Então,
98 firmamos o contrato, criamos a associação, 99 foi burocracia, 2001 assinamos o contrato. Me conte uma curiosidade, qual foi o maior desafio dessa mudança aí, dessa fundação, dessa associação aí? Porque eu sei que foram muitos. Muitos Aí desafios. eu sei que tiveram diversos, mas o maior, qual foi? Olha, o maior desafio é que hoje ainda enfrenta muito o terceiro Sim. setor, enfrenta muito isso. O maior desafio é a sustentabilidade, porque você precisa do recurso público, você não tinha capital, Sim. né? E você tinha um operacional muito delicado, que é a educação. E muito, né, que você precisa cuidar, assim, numa linha. A educação é uma Sensível, né? preciosidade, e é sensível porque são pessoas. E a gente está falando aí que chegamos a ter mais de 20.000 estudantes nessa questão do CETEB na Bahia, só naquela escola 2.500 alunos. Chegou a ter 20.000 no estado. no estado. E só naquela escola, 2.500. Então, aí você depender do recurso transferido para o estado, per capita, para gerenciar isso, e nem sempre a coisa funciona. Encaixar. Nem sempre encaixa bem. E aí, na hora que Desafio. falta, que não chega, e agora? E aí? E você não tem outra fonte. Então, aí você tinha que fazer todo um operacional. Aí é um aprendizado fantástico. E nunca deixamos, Cleison, nunca deixamos. E nesse período aí... malabarismo, na verdade. E nesse período aí foi ascensão. Só para te dar uma ideia assim rápida, no período da gestão da Escola Técnica Aurélio Filho com a Associação CETEB, nós fomos chamados a 16 países. Eu tive o prazer de visitar 16 países, Inglaterra, Estados Unidos. Apresentando o projeto? Apresentando o projeto. E a maioria custeado pelos consulados, pelos conselhos, porque eles percebiam... Que isso foi revolucionário, de certa forma. Foi revolucionário porque era uma escola, não era uma escola de poucos. Formar técnicos numa escala como a gente formava, né? E depois fomos para Mucugê, foi para Livramento, Santa Maria da Vitória, aquelas fazendas agrícolas, você fazer cursos diferenciados, sem precisar, fazendo parceria com o governo, enfim, você abrir cursos que você não tinha nada. E como é que você vai abrir o curso? Curso automotivo. Até hoje eu lembro sempre de Genildo, na época ele era da Norauto, e aí do menino da Jacuípe também, e vamos abrir um curso. Eles foram lá e provocaram o NOID, na época foi Noidinho. Vamos provocar aqui, porque vocês não abrem um curso automotivo? Sim, assim, mas a gente não tem motor, não tem máquina, não. A gente abre a oficina lá para fazer as aulas práticas dos meninos no final de semana. Que coisa Olha boa. Que fantástico você fazer isso. E essa integração, essa interação. Eu acredito que aí o terceiro setor, e quando você traz o empreendedorismo e fala, olha, tem um segundo setor que já é empreendedor por natureza. Sim. Senão não sobrevive, porque se ele não for empreendedor... ele já nasceu morto. Já nasceu morto, né? Porque eu costumo dizer, o empreendedorismo com a liderança... Sim. Só que o terceiro setor ele precisa justamente disso, exatamente. Né? Agora, esse segundo setor, eu acho que ele poderia ir mais junto do terceiro. Entendi, apoiar mais, né? Que seria o viés social dele. Sim. Então, se você tem hoje, o governo ele está entendendo um pouco isso, mas às vezes ele não vai muito. Sim. Então, só vai quando ele tem uma necessidade mesmo. Ele não vou chamar o terceiro setor, como nas creches, como uma série de ações que o terceiro setor, magnífico, na ambiental, na educação, na saúde e tudo mais. E aí o governo vai para ter essa execução garantida através do terceiro setor. Ora, eu vejo que há um espaço forte aí, porque essa questão do empreendedor direto ali do mercado, de buscar o seu negócio, do seu resultado, eu acho que ele poderia caminhar um pouco para as instituições sociais e ser tipo a execução social dele, né? Que aí eu acredito que seria o magnífico. Verdade. Né? Próximo onde ele está, aquela comunidade que ele está próximo ali, não precisa ele ir fazer. Sim. Mas ele pode chamar uma instituição do terceiro setor, como Irmã Rosa, como o CETEB, como outras instituições, e fortalecer esse setor.
Então, esse setor não deve ser Boa. fortalecido só pelo Pelo governo, governo. mas também pelas empresas privadas, com a Isso. sua ação social, que é necessário, você sabe disso Sim, hoje. sim. E E está ele, dentro da e missão ele também dela. não pode se descuidar do negócio dele para ir cuidar muito desse social. Né? Sim. Então, o que é que ele faz? Eu vou fazer aqui uma parceria aqui e ali e vou ter a minha ação social. Eu acredito que isso também é um caminho, é uma Excelente. tendência mundial. E eu estou trazendo aqui porque essa Eu vou até tendência. trazer um pouco disso depois, mas eu queria só fazer uma pergunta antes, que é uma curiosidade, que é essa inovação aí, que foi para 16 países, isso aqui na Bahia, isso já me enche de orgulho, na verdade. E aí eu penso nos professores, em vocês ali que suscitaram isso, que pegaram essa estratégia. O que foi que mais motivou? Foi o amor que criou há 16 anos, 17 anos ali, e tipo, vendo os frutos, e fala, pô, isso aqui não pode acabar. Porque, tipo assim, por que isso não nasceu em outro lugar? Por que nasceu ali? Quais foram as condições que os ingredientes que juntaram, que fez essa grande ação, esse grande estopim aí? Eu vou dizer assim, esse foguete que foi para a Lua. Olha, eu acho que é isso hoje que você é empresário e sabe que é de qualquer empresa. É o relacionamento. Relacionamento. As pessoas. Conexão, né? Conexão das pessoas. Conectou muita gente boa, né, professor? Você trazer o propósito. Tem um livro que A Loucura do Trabalho, Christophe Dejoux, um filósofo francês, que ele diz, ele tem esse livro, A Loucura do A Trabalho. loucura do trabalho. Se o teu propósito como trabalhador não estiver coadunando com o propósito da empresa que você foi Sim. trabalhar, isso não vai dar coisa boa. Por isso que a seleção é importante trabalhar nesse aspecto. Boa. Às vezes você tem até um profissional muito bom ali, você diz, Sim. poxa, eu queria contratar essa Mas pessoa, mas não casa os propósitos dele. Então ele vai sofrer e muita outra pessoa vai sofrer. Então, no projeto, no CETEB, junto com o Estado, com a escola ali, foi uma sinergia de tal Que forma massa. que o propósito, ele. E aí vem o estudante. Enraizou Não, e o e estudante hoje, abraçou, né? os ex-alunos que a gente encontra, então todo mundo abraçou essa causa. E aí, isso acontece nas empresas privadas de Eu sucesso. nunca vi um estudante de lá criticando ou falando mal. Falando mal, ou É se... sempre com um amor, com Exato. aquele sentimento de Exato, nostalgia. exato. Não é que não tinha problemas, É isso, porque todo lugar mas tem. não tinha queixa. É diferente. Caramba. Você não tem problema agora. Não, problema tem. Problema Agora, dentro de casa não tem, tem irmão. lamentação, não tem queixa. É. Tem ação para resolução. Agora, isso E aí é aí resultado eles de uma viram. liderança também. Você falou. Eu acho que o empreendedorismo, a liderança, É. porque a liderança, ela é uma ação, é isso ou não é? É influenciar pessoas. Se você não consegue ter essa capacidade de trazer... Porque, olha, o gerente e até o empreendedor, ele consegue manter uma linha. Sim. Agora, só o líder que muda. Consegue levar para a mudança. É só com liderança. Fora Mudar não é fácil. Não. Boa colocação. Gostei disso aí. Porque para mudança Gostei. tem que ter liderança. Cara, o gerente não vai mudar. O gerente ele consegue manter o fluxo ali. E muito bem, às vezes. Muito bem, às Mas vezes. na hora da mudança... ou ele se transforma num líder, ou não vai. ou não vai. Ou vai buscar líder, ou ele pode buscar líder próximo boa, e fazer. boa. Porque senão não consegue. Caraca, esse Porque podcast é aula, viu? Mas aí tá aqui o professor. Não que nada, é que eu sou aluno hoje. Pega esse aí. insight aí, gostei disso aí, gostei. Liderança, para mudar tem que ter liderança. Tem que ter liderança. Professor, traz pra gente agora um pouco o que é a CETEB hoje, onde é que ela está, a gente falou qual a quantidade de aluno que a gente tem hoje. Hoje eu sei que a gente está numa sede muito boa aqui na Avenida Getúlio Vargas. Eu imagino que tenha sido um projeto bastante desafiador também. Muita ousadia ali, viu? Foi desafiador, porque tem um livro, O Ego é Seu Inimigo. Não sei se você já leu. Não li ainda não. É importante você buscar ele aí. O ego é seu inimigo. Ele diz que na vida, e principalmente no trabalho, em qualquer coisa, ela é aspiração, sucesso e fracasso. Não tem jeito. Aspiração, sucesso e fracasso.
E o ego está nisso tudo. Tá. Então, na aspiração, o ego é seu inimigo. Se Não, você não cuidar. na aspiração, Em todo lugar o ego está aí. E ele é mas seu o ego aí inimigo. não é um combustível, não? Não, Na aspiração não. para ir Ele, pro... ele pode ser. Sim. Você usa ele mas ele vem como seu inimigo. Tá, Porque você já começa a se colocar, né? Tá entendi. bem, começa aqui, sou Eu peguei mais ou Aqui menos sou- como o ego seria bom da aspiração para o Ele sucesso. impulsiona. Agora, no sucesso, Ele aí vai em é ele todas que as vai etapas. trazer Ele pro vai em fracasso. todas as etapas. Ele tá em Até todo- no fracasso. Porque se ele domina mais, você não sai do fracasso. Porque aí vem Sim. aquela questão. É o cara Eu não- fracassado com o ego fracassado, alto, ele é orgulhoso, não nem vai, pedir ajuda não ele sai, pede. Não sai. Boa. Não sai. Boa. Não sai. Eu costumo Entende? falar isso, às vezes que a gente está conversando com outros empresários, eu falo, cara, o que é que leva um empresário, ele está devendo, ele não está conseguindo pagar as contas dele, e ele vai pega um outro empréstimo, ele vai lá faz uma outra situação, ele vende o carro, ele vende a casa, e ele não consegue pedir ajuda. Exatamente. Então, É ego. Então, é importante perceber nessa linha. Então, o que é que acontece? A CETEB e outra coisa, faz parte do processo. Se Sim. você é empreendedor, sabe disso. Se não Aceita tiver que dói fracasso, menos. se você não tiver Não, fracasso, faz parte. faz parte. Agora, é o tempo que você fica nesse fracasso. Boa. A rapidez que você sai disso, o pessoal da tecnologia trabalha muito isso. Sim. E aí vai outra dica que é o que eu estou lendo agora, que é apaixone-se pelo problema, não pela solução. Isso é do Uri Lavini, que é o coautor do Waze, Sim. um dos criadores do Waze. Que a gente às vezes fica muito Se apaixone pelo problema, não pela solução. Então foca ali, se é um problema, Você vai estar ali sempre e buscando. vai estar sempre ali. E se o fracasso chegar, sai rápido dele, porque depois vai chegar uma hora que, né? Eu vivi um momento na minha carreira de um fracasso que eu vivi dentro dos negócios e eu fiquei meio apaixonado pelo problema, pelo fracasso ali, me fazendo de vítima na situação. Hoje eu vejo isso com muita clareza, na época eu não via com tanta clareza assim. Mas foi uma frase do Jorge Paulo Lema que me ajudou muito. Ele diz, todo mundo erra, a diferença é que o rico muda rápido. E aí, aquilo ali foi uma virada de chave para mim, me ajudou muito. Porque uma coisa é eu errar e ficar chorando pelo meu erro, lamentando o meu erro. E outra coisa é eu aceitar, errou. Deixa eu limpar, botar um mertiolate no joelho e levantar. E seguir em frente. Então, empreendedorismo, ele tem muito isso. Né? Eu fiz Empretec. Boa. Sebrae. E aí eu vou recomendar. O Sebrae tem um programa que é fantástico. Quem não fez ainda... porque Empretec, desses programas todos, eu às vezes sou meio, né, as consultorias e tal, mas o Empretec eu achei ele fantástico porque ele é liderado por empreendedores. Sim. Pessoas de negócio. Você não pega... não é o teórico, o Sebrae, né? Não pega um teórico para fazer o Empretec. E ali ele traz isso, né? E eu vi uma questão sobre essa... dificilmente quem é empreendedor mesmo, quem tem aquelas características, e se ele junta com a liderança, dificilmente ele vai, vamos dizer assim, quebrar, ou como se usa na linguagem do negócio. Mas que é importante que tenha essa queda, porque é cíclica a vida, você não adianta, você não vai ficar... Né? Isso são finitos, não tem essa coisa o tempo todo. Sim. Né? Agora você tem que administrar. Agora, por que você diz assim? E por que uma pessoa fica muito constante lá no topo? Não é no topo, ele está sempre em ascensão. Na aspiração, você também não está vendo então, o esforço dele ali, retrabalhando o seu propósito, retrabalhando a sua meta, porque se você chegou no final lá, não tem jeito, só vai descer. Vai descer. Então, mas se você traz esse trabalho constante, respeitando as pessoas, os processos e etc. Mas na CETEB aconteceu isso. Então, nós vimos numa linha, como eu te disse, que era, como dissesse assim, poxa, que maravilha, né? Aí era congressos, nós saímos daqui, nós fazíamos congresso em Brasília dentro de um congresso, né? Cleison, nós chegamos a levar 120 estudantes para Santa Catarina, de avião, uma semana nos melhores hotéis lá. Sério? Para apresentar trabalhos técnicos e todos eles com inovação. E uma coisa assim muito... Rapaz.
muitos Isso para estados mim me orgulha muito, visitando. viu? E aí tem alunos que sabem disso aí, muitos alunos, todos esses que eu estou falando aqui, eles são daqui de Feira de Santana e sabem do que eu estou falando. E então, isso, aí chega naquele ponto aí onde diz assim, o ego é seu inimigo. Você cuidado com isso aí, Sim, cuidado. Mas tudo bem, aí você vai monitorando. Mas acontece que você precisa se monitorar a estratégia, aí você tem o parceiro, que é o governo. Você tem um recurso que não é seu ali direto. sim. Essas pessoas não pagam, é de uma escola pública. E aí você vai. Aí chega em determinado ponto, então a gente praticamente é como se, poxa, essa coisa é tão fantástica, será que alguém vai acabar com isso um dia? Isso é tão bom que é impossível Que é alguém mexer impossível, nisso. porque não era a gestão que estava fora, Entendi. é a dependência da relação, e aí o governo chega em 97. 1997, não, 96. 96 foi para dizer que não queria a escola. Ah. E em 2017 foi para dizer que não queria mais o CETEB, Hum. entendeu? Lá ele não queria a escola, o CETEB Baseado surgiu. em questão política? Sim, não tem dúvida. Não Caraca, tem dúvida. pequeno, né? Não tem dúvida. Que aí é questão política, porque não tinha motivo. Sim. Não tinha, a gestão estava bem, tudo, reconhecimento na sociedade, reconhecimento no Brasil todo, reconhecimento. Então, simplesmente diz, olha, não tem mais. E aí foi um fracasso. E agora? A CETEB faz o quê? Acaba? Porque quando Ó a você está no necessidade do terceiro setor, empreendedor aí. Ó o empreendedor aí. aí veio a empreendedora e as pessoas que estavam cercadas a mim, Isso. empreendedores, gestores, Sim. outros apaixonados ali, que tudo vale nesse conjunto. E aí diz, olha, não vamos. Lembra da Fanfis? Sim. O que foi que aconteceu com a Acabou, Fanfis? né? Acabou. Porque a relação Deixaram com o governo, acabar. a Que não relação era com o para governo, acontecer. aí vem, aquele recurso deixa de existir e agora? Você diz, puxa, nós não tínhamos pensado nisso. Sim. Por quê? Porque se você está trabalhando no social, e o terceiro setor ele tem muito isso, todo o recurso que você recebe público, você tem que aplicar no próprio projeto. Sim. Você não distribui para ninguém. É. Você não cria patrimônio com Sim. recurso público, senão está Não, fora. ele tem que estar Tá aplicando. fora do processo, está ali. É. Mas, e aí? Então, reunimos, aí vem a força do conselho. A sua maioria, empreendedores e tal, e a gente reúne o conselho e agora? Vamos brigar com o governo para não sair? Não podia, porque é um contrato. E como é que briga com o governo? Para não sair, se é dele. Brigar já não é bom. Não é bom. E com o governo, pior ainda. Estratégia. Então, disse assim, aí da mesma forma no início, que a escola que tinha que mudar, disse, então vamos fazer assim, o que é que a gente faz? Tá bom, vamos. Você tem alguma proposta? Eu que sou o gestor, Sim. empreendedor. Senhor Claudenir, qual a proposta? Eu disse, então vamos abrir, reunir a comunidade, a professora Lúcia, o pessoal mais da área pedagógica, e vamos abrir uma escola. Vamos levar uma escola técnica para o próprio CETEB próprio, o pessoal vai pagar, porque não tem financiamento. Isso. E vamos abrir uma escola de ensino médio e o pessoal vai pagar, pelo menos por enquanto. E agora? Agora ir para o empreendedorismo real, vamos dizer assim, ir para o mercado real. Aí quase que você sai do terceiro setor, porque você vai cobrar mensalidade, porque você vai ter que trabalhar com uma questão. E aí, quase não saiu não, nesse caso aí? Quase do terceiro setor? Não sai porque o jurídico seu continua sendo terceiro setor, associação. Você sai da ação, da execução da política pública. Entendi. Mas continua sendo. Aí nós tivemos que dar bolsas. Mas hoje o governo não tem uma atuação em si? Nada. Sério? Nada, nenhuma. Aí depois que nós fomos pegar o Pronatec, que era de governo, depois nós fomos. Hoje o CETEB é totalmente independente. Ele vive do seu serviço. Não tem. Então, aí foi essa reinvenção. Foi meio que expulso. Foi. Aí essa reinvenção disse, não, vamos lá. Caramba, e a gente que vai. bom. E ali foi mesmo. Foi a gente foi para o fundo do poço. A vantagem é que a gente trouxe um pouquinho de água de lá. Porque toda vez que você for para o fundo do poço, se possível, quando voltar, traga água. Porque senão você não faz sentido você ter ido lá embaixo. Boa. Né? Então, caramba. E aí a gente disse, olha, vamos aqui. Aí começamos ensino médio, hoje uma parceria fantástica com as famílias. Isso ainda são poucos alunos, vamos dizer assim, mas tem um bom reconhecimento. Sim. Né? Está com próximo de 200 estudantes, mas aí eles pagam a mensalidade. A gente chegou a ter bolsa, não sustentou.
E aí, ao planejamento estratégico, que isso não pode faltar ao empreendedor, quer seja social, quer seja o empreendedor do segundo setor da empresa Sim. privada direta. E aí a gente sempre teve esse elemento como uma grande força. E aí no nosso planejamento estratégico estava lá, retomar a ação da execução da política pública na educação. Boa. E aí, quando chega em 2021, então 2017, a gente devolve a escola para o governo, faz a escola aqui na Santa Mônica, ou aqui na Getúlio Vargas, com médio, depois vem o fundamental, e os cursos técnicos não vingaram, porque as pessoas que pagavam a matrícula, aí você tinha que o valor, e aí não foi. A Sim. inadimplência alta, a empregabilidade baixa, aí veio aquela crise, né? 2018 ali. Então, disse, olha, não vai vingar o curso técnico. Então, a gente deu uma parada, ficou no médio e buscando ações sociais que pudessem. Mas para evitar, Cleiton, que é um dos grandes problemas hoje para mim do terceiro setor, e por isso que eu estou dizendo que o empresariado chegar mais próximo deles, até nos encontros, eu acho que o Genildo tem uma sensibilidade um pouco para isso, né? Na associação comercial, no centro das indústrias, trazer esse terceiro setor mais para o campo empresarial do segundo, por conta das estratégias, dos planejamentos, das ações, para fortalecer esse terceiro setor na sua gestão. Sim. E, a partir daí, ele poder ajudar muito mais o poder público e até o privado, como eu disse. Então, o que é que nós fizemos? Como a nossa organização está vinculada, porque nossa associação de pessoas jurídicas, não é o João Batista que é o associado. É a É o empresa dele, é o CNPJ. CNPJ dele, é o CNPJ das empresas, do Centro das Indústrias, Entendi. que estão associados. Então, ela tem essa preocupação com a CETEB. A última vez que nós fomos para Minas Gerais, eu vou falar como nós chegamos lá, da última vez agora, foi o Genildo como parceiro que é nosso, e Sim. agora já está sendo associado, e mais 5 conselheiros. Foram lá, bem loco, o trabalho que a gente está fazendo lá, já que é eles que deliberam aqui. Não, preciso Sim. ver lá, Claudinei, como é que está. Tudo bem, a gente acredita lá no trabalho de vocês e tal. Então, quando nós surgimos aqui com essa escola de ensino médio e tal, e buscando, 2021 surge um edital. Em plena pandemia, surge um edital para Rapaz. escolas em Minas Gerais. 3 escolas que o governo de ensino médio, que é inusitado isso, porque até Sim. cursos técnicos fica um pouco aí, dá para fazer, mas ensino médio não tinha precedente no Brasil, porque existe uma resistência muito grande de que esse ensino médio vá para essas relações de parceria entre governo e organizações sociais, ou empresas Sim. privadas, ou PPP, o que seja. Então, o que é que acontece? Surge esse edital, ensino médio, 3 escolas disseram, opa, vamos lá. Pegou. Aí reúne o conselho, vimos o edital, aí fizemos. Edson Nogueira até hoje brinca que ele faz parte do conselho. Quando nós montamos a escola, ele começou a pesquisar as 3 escolas que estavam na situação mais crítica em Minas Gerais e colocaram no projeto. Pegaram o pepino. Toma aqui o abacaxi de vocês, descasca aí. Aí uma em Sabará, a Edson Nogueira pesquisando, disse, opa, sou contra. Aí eu disse, meu Deus, eu doido para entrar. Aí meu desafio, minha ousadia. Aí conversei com o pessoal, vamos entrar. Na primeira rodada o conselho reprovou aí participar desse edital. Eu disse, meu Deus, e correndo contra o tempo. Aí repaginei. E você, Cleiton, para você ter uma ideia, qualquer live, qualquer Google que você fazia busca, projeto Somar em Minas Gerais, todo mundo contra. Todo o estado, toda a cidade. E índice de rejeição alto. Alta. Pô, como é que a gente entra nisso? Aí nessa reinvenção aí fomos lá. Fizemos, aí levamos para o governo, para o conselho, fizemos na explanação. Peguei minha equipe, todo mundo, não, vamos sim. Aí conversamos. E o conselho é assim, você garante? Foi assim quando implementamos o ensino médio, foi assim quando saímos, né? Você é o gestor. Você garante isso aí? Eu disse, garanto. Vamos nessa. E aí nós fomos. E hoje, né? Depois vai completar agora 3 anos. Nós começamos em fevereiro de 2022, 21 foi ali, assinamos o contrato. E hoje nós colocamos as escolas, eu diria que praticamente nos primeiros lugares lá. Essas 3 escolas que estavam desacreditadas.
Então, daí, é o que Case eu de digo, né? Você sucesso. estava numa situação, né? Então, quando você tem eu digo, é o propósito, né? De servir, de ter uma ação, né? De uma instituição que teve uma participação, que tem uma história, que tem um. Então, surgiu essa oportunidade e agora o governo está ampliando para mais. No estado todo deve ir para umas 60, 70 escolas. E nós Em devemos ficar Minas. com 10 escolas desse Entendi. grupo aí, porque as 3, e nós fomos o pioneiro que como se diz assim, para o governo, disse, olha, o projeto está ok. O projeto foi aprovado, vamos em Entendi. frente. E aí ele abriu. E É o ampliou. menor produto viável ali, o MVP ali deu Deu certo. certo e disse, olha, então Agora vamos então expandir, vamos agora vamos botar em expandir. escala. E a rejeição aconteceu muito, porque aí vem a questão. Porque nesse projeto de Minas, a escola continua Vocês assumem pública, a parte administrativa não, e... mas não sozinho. Porque o projeto do Paraná, como você viu lá naquela reportagem, aí Aham, é um pouco diferente. sim, Lá, o diretor do governo do estado fica na escola, sim. vice-diretores, secretário escolar. Pronto, Uhum, os demais trabalhadores são relocados para outra escola e nós contratamos todo mundo novo, entendi. do porteiro e tal, aí que tem a rejeição. Porque os profissionais daquelas escolas e tal, o governo acha que para o projeto piloto teria que fazer isso. E Entendi. então, hoje, todos os funcionários da escola são funcionários nossos da CETEB, da merendeira, do porteiro, só não o diretor de escola. Os alunos continuam na escola pública, a matrícula é do Estado e está tendo assim uma aceitação, as escolas com um número grande. Os estudantes que tinham se afastado daquela escola, que moram no bairro de classe média, Sim, tinham se afastado ou foram para as escolas particulares, eles agora estão voltando para a escola, porque passou a acreditar num projeto viável de escola pública. E eu entendi. acho que esse é o nosso propósito. Como eu costumo dizer, a escola pública tem que ser o primeiro lugar, não que a Sim, particular. A particular tem um fantástico, hoje até porque a CETEB até trabalha quase como se fosse uma escola particular, porque cobra mensalidade, né, no colégio aqui. Mas a escola pública, ela é a mais, é o melhor ambiente. Não estou desmerecendo a escola particular, porque o mundo todo atua assim. nas escolas públicas, o senhor vê isso como uma tendência ou algo para funcionar híbrido? Os dois misto? Não, eu vejo como uma tendência a gestão compartilhada. Tá. Eu acho que nunca vai acabar nisso. As pessoas pensam que, mas o governo vai transferir a escola. Não, isso nunca vai acontecer. Transferir a escola para iniciativa privada, não. O governo sempre é um papel constitucional da educação Mas às vezes ser essa mantida por gestão ele ele. acaba não tendo tanta competência, e aí Mas eu aí ele compartilha, por isso que nós estamos isso, ele tem fazendo, que compartilhar compartilhar, isso. compartilhar. Eu acho que esse é o termo. Então, você mantém determinadas estruturas Uhum, do Estado, sim, garante ali a matrícula gratuita, garante os recursos junto com a sim, instituição. Agora, tem determinadas situações que nós percebemos que hoje, com a gestão, ou parceiros, ou compartilhada, como se chama, nós podemos perceber que a celeridade, as metas, os resultados, porque hoje, são mais Gleice, rápidos, nós né? trabalhamos lá nessa escola, não sei se você já ouviu falar, e outra coisa, a inovação. Nós trabalhamos hoje com a gestão ágil, que é uma ação do segmento de tecnologia. Sim, Nós trabalhamos com OKRs dentro da escola. boa. Objetivo e resultado-chave por Top, trimestre. E caraca. acabou aquele planejamento de 10 anos, ou no final do ano, o que é que aconteceu, e todo mundo fazia aquela avaliação, Já se deu perdeu o certo ou tempo, errado. já perdeu o É time. trimestral. É, Olha, o que nós trimestral. planejamos nesse trimestre, vamos corrigir aqui, e a escola toda está fazendo isso. Caramba. Até estudante já está indo nessa linha, as famílias, e o número de matrícula aumentando. É uma tendência, é uma tendência. É, porque eu penso que vai haver também um ciúme também e uma vontade do estudante, da comunidade, da família ir para essas Sim, e escolas. está indo, está indo. Hoje Não a está gente acontecendo já isso? está acontecendo. Eu digo, É, hoje tem uma das escolas lá que nós temos 40% de estudantes voltando de escolas particulares para a escola pública, para essas escolas aí. E está caramba. Case de sucesso. nesse ponto aí, um case de sucesso. Agora, Fez o com que o motivo governo disso estar acontecendo em ampliasse. Minas e não aqui foi que lá que abriu essa... Nós fomos para lá por isso, porque Entendi. abriu esse edital, porque tem que ser um Lá. chamamento público,
é uma vontade do governo, que aí pode ser transformado numa política pública, eu acho que ele vai caminhar para isso, já que ele Sim, amplia, sim, mas isso ele busca agora as escolas que estão mais deficitárias, lógico, sim. na gestão do próprio governo, ele não vai pegar a melhor escola É, pública e colocar no... Não tem sentido, não tem sentido. E a perfeito. outra coisa é o seguinte, se essa escola ela começa logo depois, se percebe que ela avança, não precisa também, você migra, a organização social vai para outra escola. É. Então é fazer... Mas se pega uma escola que não tá bem, que tá ruim, que tá meio ali com problemas, e faz um negócio desse, e ela melhora, e ela muda os números, e elas mudam o resultado, e explicitamente, eu não vou nem dizer implícito, explicitamente está dizendo que aquele modelo lá atrás não está funcionando, pô. Sim, mas ele reconhece isso. Reconhece. Reconhece. E É. também se você faz a parceria e se não funcionar, você dispensa. É. Não tem problema. Sim. Né? Você não vai ficar, não é um Isso. contrato Vai manter sem estar funcionando. Não. Se não tiver bem, você dispensa. Agora, quando eu digo a tendência, porque o que é que acontece? Vamos lá, na minha concepção, o que é que Tá. isso tudo hoje, e eu defendo esses modelos, né? Que vem a inovação. Olha, a matrícula hoje ela é territorializada, isso é no mundo todo, Uhum. no mundo todo. Isso quer dizer o quê? Para as escolas públicas. Se você tem aqui essa região da Santa Mônica, ou daqui da Santa Mônica, parte de Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas você tem aqui. Se você tem uma escola pública aqui, o menino, toda a matrícula hoje é no sistema. Se ele vai fazer uma matrícula, ele não faz matrícula mais na porta da escola. Isso. O sistema direciona ele para essa escola. Pra daqui, essa escola. ele queira ou não queira. Sim. A primeira vaga, isso em todo lugar, lá em Minas, em todo lugar, e no mundo todo. Se for nos Estados Sim. Unidos, é assim. Só que aí você diz assim, ó, mas essa escola não me atende para o meu filho. Não é a escola que atenderia o meu filho aqui. Tá bom, então você não quer, tem uma particular, você vai pagar. Mas eu não tenho o dinheiro. E aí? Precisa surgir um modelo ali? Sim. Tá bom, então surge a escola militar. Tá bom, cada um tem suas opções. Qual é o contra? Não, então eu vou para essa escola, tem uma escola militar. Não, tem uma escola que tem uma parceria com o governo e tem Entendi. essa... São opções, São né? opções, você tem que abrir essas opções. Boa. É a escolha, você permite que a sociedade vai escolher esses modelos. Se não tiver bom, a própria sociedade vai acompanhar, tá ali, não tem por que manter. Então, eu acredito que não tem mais volta a isso. Isso é uma tendência. É uma tendência. E a não tendência vai ser e aqui outra adotar coisa, também, né? Bahia Não, agora tem uma questão que aí. praticamente é estranho, porque a gente começou isso, né? Você vê que a gente começou. Isso foi a primeira. No Brasil, nós fomos a primeira aqui. Mas eu digo para você, é uma tendência, não tem volta, mas tem uma coisa aí fantástica. Não desresponsabiliza o Estado. Sim. Não é uma prestação Dessa de obrigação serviço. constitucional. Não é né? um serviço educacional que você vai prestar lá e eu quero isso. Não. No Paraná é parceiros da escola. Sim. No Paraná é diferente, é só a administração mesmo, não entra no pedagógico. Sim. Minas é pedagógico, administração, então agora junto com o diretor de escola. Entendi. Toda a documentação lá eu assino junto com o diretor da escola pública. Toda a parte de documentação, não de estudante Entendi. é ele mesmo lá, mas toda a documentação da gestão desses recursos eu e Isso com tá os diretores. E está ali junto, e é compartilhado. Então, o novo, né, tem esse ponto, né, da mudança, da inovação, que tem uma resistência Perfeito. ainda grande, mas para a gente está sendo assim, um grande desafio. E agora, ampliando, não é mais só Belo Horizonte e região metropolitana, aí vai para o interior, e aí você vai ter que fazer toda essa linha, que já fizemos aqui a gente ia para Mucugê. Mas você não vai virar mineiro, não, né? Não, aqui eu já sou cidadão feirense com título e tudo mais, né? Eu acho que eu tenho um grande orgulho, um grande prazer de viver nessa terra, e já aqui que eu escolhi os meninos que já cresceram aí, 4 filhos, Isso. né? Tem uma comigo ainda, a caçula, mas os outros já caminhando por aí. Mas é isso aí. Quando a conversa é boa, a hora passa muito rápido, né? O tempo passa voando. Mas eu tô vendo ainda o início de muitas coisas. Eu não sei se eu tô errado, mas eu ainda tô vendo o negócio, o foguete, sabe? Aquele negócio ali com aquela toda a força ali para decolar. Então, se prepara que eu vou te chamar mais vezes para a gente vir, para a gente continuar conversando, atualizando. E eu queria te fazer 2 perguntas, fazer a penúltima, depois eu faço a última. Que a penúltima é, de uma forma bem prática, que o senhor fez umas provocações aí que eu gostei.
como o segundo setor, como o empresário, pode apoiar mais ou melhor, de que forma, o terceiro setor? Fantástico. Primeiro, com o conhecimento que o segundo setor tem. Já tem da prática, né? Da prática, da estratégia, dos Isso. planejamentos, Boa. do resultado, das métricas, do negócio, que sem resultado Sim. não tem como. É. Então, eu acho que esse é um ponto. Eu acho que os organismos que constituem, porque não é a empresa do Cleison lá, né? Não é a empresa do Genildo, não é isso. Mas vamos lá, associação comercial. Sim. Chama o terceiro setor para lá e vamos fazer uma capacitação. Porque o governo, ele no início tentou fazer um pouco isso, né? É como se vamos potencializar mais esse setor para que ele possa, né, Deslanchar, né? deslanchar Andar, de e fato. de Não ficar repente, travado. de repente até quando chegar essas emendas que pode ser conseguida via isso ou via aquilo, ou até em determinados momentos um grupo de empresários ele quer potencializar uma comunidade, né, onde ele está instalado e de repente potencializando aquela comunidade através de treinamentos, através de formação, né, através de conscientização, esse terceiro setor ele é fantástico nessa linha, porque você não precisa se sair do foco do seu negócio, porque você tem um parceiro que vai executar. Sim. Né? E é social, isso vai para o portfólio. É o que a gente falaria do empreendedorismo social. Sim. Certo? Eu sou empreendedor, tenho meu negócio, mas eu não posso perder a linha do social, do ambiental. Né? E hoje eu vou te dizer uma coisa do terceiro setor. Eu fiz uma palestra em São Paulo agora, recente, num congresso internacional do SESI, e eu coloquei isso, a força do terceiro setor, eu falei na educação, mas é a força do terceiro setor. São 6 milhões de empregados, empregados, seletistas, contratados. Caramba. 6 milhões. 5,2% do PIB. O terceiro setor. Terceiro setor, que às vezes, quando você fala terceiro setor e fala Você nas nem associações, imagina que vai ter a contribuição você no pensa PIB. naquela senhorinha que está cuidando dos meninos órfãos, que estão ali, que ela arrecada na feira, no fim de semana, aquele negócio. Com um trabalho, parabéns, palmas para ela, que faz isso. Mas o terceiro setor não é só isso. É mais. E aquilo precisa ser potencializado. Boa. Porque não pode ficar só das doações que aparecem ou que chegam. É preciso ser potencializado, porque ela tem condição de prestar um serviço fantástico para o setor produtivo, do segundo setor e do primeiro. Então, mais falta o quê? A gestão, falta a estrutura, tem voluntariado, e as pessoas que precisam receber o dinheiro, e as pessoas que precisam trabalhar mais profissionalmente. Então, ela precisa de voluntário, mas ela precisa de trabalhadores especializados. Perfeito. E com setor. Então, eu vejo, você provocou e trouxe, e eu vou dizer, olha, se caminhar nessa linha aí, eu acho que Feira de Santana, porque hoje em Feira de Santana... E um outro dado, a cada R$1 investido no terceiro setor, sim, na parte de educação, retorna 1,45 para a economia. Na saúde é maior. As organizações sociais da saúde, a cada R$1 volta 1,65. Que bom. Né? Olha que fantástico. Agora, precisamos e aí a empresa, o setor produtivo, pensando nisso, ele tem um retorno financeiro também fantástico aí. Perfeito. Porque vai ter, porque ele pode caminhar para preparar os trabalhadores daquela região. Eu vou te pensar aqui, nós estamos na Getúlio Vargas. Sim. O maior centro, eu acho que nesse corredor, sim, empresarial de comércio. E você tem o Parque Getúlio Vargas aqui. E tem uma associação ali. Isso. E você tem lá na Santa Mônica, e lá tem uma associação também. Aí essas associações estão lá. Estão lá paradas, muitas das vezes. Mas lá podia estar fazendo... Poderia ser uma central de formação, de preparação de pessoas. Mas eles não querem nem o dinheiro, eles só querem como fazer, a estratégia para fazer. Então, eu acho que pensando nisso, você fez aí uma provocação. A gente vai ter que tomar um café, viu? A gente vai ter que tomar um café, não tem jeito. Aí você tem um diferencial e tanto. Não, mas vamos conversar, tenho interesse nisso aí. Vai ser bom. A gente pode até retomar aquele projeto lá da associação lá do Parque Getúlio Vargas. Muito. É que a vida é muito corrida e a gente acaba se deixando levar, mas
eu tenho um chamado, eu tenho uma vontade muito grande de fazer aquele trabalho ali. É. Pelas E pessoas que a gente muito, muito, conhece, muito, muito. e eu tenho Você muito um tem um sentimento de esse podcast aqui é isso, esse é, podcast não tem patrocinador, a gente tá falando aqui de empreendedorismo, aqui a é, gente tá falando, sabe, contribuir. Eu tenho um sentimento que Deus ele me abençoou de uma forma tão grande, que eu tenho que contribuir, irmão. é verdade, é isso aí. Eu acho que é esse Sabe? retorno que É, tem que e a ser gente dado, olha né. isso, eu falo, Deus, mas pô, eu tive professor que me ajudou, eu tive aquele outro que me ajudou, eu tive aquele amigo que me ajudou, aquele comerciante me... Tantas pessoas me ajudaram e eu vou viver assim? E eu não vou ajudar ninguém? Será Verdade. que o mundo não fica melhor se a gente abrir os braços e cada E um dá a cada sua dá a sua contribuição? contribuição. E Eu não acho que é fica por isso aí. pesado, né, professor? Não, não fica Se pesado. todo mundo trabalhar um É, pouquinho. e a transformação e muda né, É, você não muda o mundo, mas você mudando sim. as pessoas, elas mudam Ah, e se a o gente mundo, puder contribuir na vida né. de uma pessoa, de Uma um pessoa jovem, de uma é criança, de uma verdade. família ali. E hoje lá, eu vou botar um pouco lá do projeto de Minas, que as pessoas às vezes achavam que era olha, hoje, se você chegar lá para aqueles estudantes lá e for perguntar, eles 90% ele diz: "Olha, essa escola mudou, por que que mudou? Por que que ela é boa?" Caramba. Os professores. Os professores entendem a gente. Os professores conversam conosco, os professores dão atenção. E aí eu queria trazer essa lógica aqui para os professores. Cuide dos seus estudantes, porque é Boa. só você que é a responsabilidade. Faz a diferença. O Anísio Teixeira ele traz uma questão que é fundamental, que ele, sem desmerecer as outras profissões, Sim. ele diz a educação e a medicina, o professor e o médico. Uhum. São as únicas duas profissões em que a família chega e diz, olha, toma aqui minha preciosidade, o meu filho, cuida dele. É. Então, Você entrega o você maior entrega. patrimônio. E hoje lá nós conseguimos, dentro dessa mística de uma organização social e o poder público, e os diretores das escolas públicas que se engajaram conosco, eu trouxe os 3 aqui em Feira de Santana. Que coisa boa. Passaram uma semana Foi conosco aqui, mesmo. pô. E trouxeram para a gente mostrar o que era o projeto CETEB, e eles incorporaram. E hoje eles estão lá, a gente está aqui, a gente passa 15 dias aqui, eles Excelente. tocam a escola lá, né, Que dentro ótimo. daquela mesma linha. Se você chegar lá, você vai dizer assim, pô, aqui tem CETEB. E aí a gente vai voltar lá agora no fim do mês de novo. Então é isso aí que você diz. Então essa questão social, ela não pode, né, ela precisa, na verdade Precisa. ela precisa trazer, porque é uma É porque força, é uma potência. ainda é algo É, até não era para ser, mas ainda é algo relativamente novo. novo. A gente É. ainda não tem uma cultura disso não. Uma conversa dessa daqui ajuda muito, sabia? Ajuda. Porque vai Vai despertando uma questão despertando. mais cultural na É, mentalidade, principalmente dos empresários, é, dos empreendedores e de um modo é. geral a comunidade E precisa precisa. estar ouvindo mais É, isso, precisa. tá? E agora para finalizar, é uma pena, né? Porque a vontade aqui hoje era que o podcast fosse mais tempo ainda, mas é bom que a gente fica com gostinho de quero mais, não tem problema. Eu queria que o senhor trouxesse agora uma mensagem, mas do ser humano. Eu queria uma mensagem sua, uma mensagem pessoal. Um pai de família, 40 e quantos anos de casado? E 5, 45 anos de casado, pai de 4 filhos. 4 filhos. Pai de 4 filhos. Eu tô aqui 4 netos. 4 netos, eu tô aqui conversando e tô aqui querendo continuar o resto da tarde com o professor Claudenir, falar desliga aqui e continuar conversando, pedir conselho de casamento, de educação de filho, que é um mestre. E aí, meu irmão, eu queria te pedir esse presente para nossa audiência que está aí agora. Traz uma mensagem, aquilo que acredito que é forte dentro de você, aquilo que é forte dentro do teu coração, dentro do teu propósito. Entenda que essa mensagem é como se ela fosse traduzida em todas as línguas e aquelas crianças, aqueles jovens lá de Minas Gerais, Bahia, São Paulo, do Brasil, do mundo, elas vão poder ouvir, pais de família, empresários. Qual é essa mensagem que você deixa para a gente poder fechar nosso episódio de hoje? Olha, a mensagem que você Apertou, não foi? apertou um pouco, mas eu costumo dizer o seguinte, tenha um propósito, senão não tem sentido a vida. Não é, porque quando você estabelece o propósito,
você não tem como caminhar para ele sem servir. Então, porque senão você não vai chegar nele. E para você servir, você precisa se desprender de uma série de coisas. E você caminhar para ele, porque não adianta você só estabelecer o propósito. Sim. Você tem que caminhar. E o E caminhar na é hora que servir. você caminhar, é você servir, né? Tem um autor que diz assim, os líderes se servem por último. Boa. Então, se você tem um propósito, você vai servir aquela comunidade, aquelas pessoas que estão ali. E é incrível, porque se você caminha rumo ao seu propósito, o universo conspira favorável. Não tem jeito, não tem como. Agora, de tudo isso aí, você tem que estar buscando forças, humildade, paciência e muita fé em Deus. Qualquer que seja o seu Deus. Sem isso, você Não não vai. caminha. Então, tenha um propósito e siga. Tenha um propósito, sirva e tenha fé em Deus. Não tem forma melhor para a gente fechar o podcast de hoje, Visão Empreendedora. Se você ainda não estava inscrito, se inscreva no canal e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.